E eu quero rapidamente refletir num assunto importante, porque eu ouvindo testemunhos, e principalmente indo lá em Itá, na casa do nosso irmão, e ver toda a angústia, todo o sofrimento que eles estavam passando, e ver que, do ponto de vista humano, não havia uma esperança, não havia uma saída, porque muitos anos tomando remédio, não conseguia dormir, não tinha uma perspectiva. Mas quando a gente se volta para Deus, no momento de angústia, a gente tem resposta. E é tão bom você saber que você pode se levantar, sair do fundo do poço, você pode dar a volta por cima, você pode virar o jogo ao teu favor, quando você busca Deus. Quando você tem a ousadia de não confiar em você, porque a força humana é muito limitada, e o ser humano é muito frágil, muito pobre, muito fraco. Mas Deus nunca falha. Deus é Deus, e a palavra dele não falha. A palavra dele, ela está firmada eternamente no céu. E quando a gente fala em momentos difíceis, quem é que não passou por um momento de angústia, um momento de você, como no caso ali do Felipe, né? O cara quer entrar com ação, cobrar um avião novo, e você pensa, e agora, o que eu faço? E agora, qual é o caminho que eu devo seguir? Né? Às vezes a gente é cercado por tantas coisas, né? Da vida, dilemas, dores, sentimentos, né? De insegurança, às vezes sentimentos de impotência diante de um quadro. E a vida tem essas curvas, né? A vida, ela tem altos e baixos, e isso acontece com todo mundo. Mas nesses momentos, e feliz de você que está aqui para ouvir tudo que você ouviu, porque você ouviu testemunhos de pessoas idôneas, que não estão aqui brincando, não estão inventando uma história, mas são testemunhos reais, de que algo da parte de Deus favoreceu eles, aconteceu na vida deles. Então você pode crer, porque há momentos que a pessoa chega num ponto que ela vai tomar consciência que só a mão de Deus para ajudar. E eu quero refletir sobre isso aí, o ponto da virada. Venha e ouça. Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, te voltarás para o Senhor, teu Deus, e lhes atenderás a voz. Lhe atenderes a voz. Mas há uma versão, que é a que eu gosto de usar, que no final diz, nos últimos dias, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Vamos ler nessa versão aí. Quando vocês estiverem sofrendo com todas essas coisas, e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então nos dias que virão, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Mas tem uma versão que diz, e você vai e ouvirás a sua voz, está aí, e nos últimos dias para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Quer dizer, você vai dar atenção, Deus falou, e eu vou obedecer.
Então, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, ela vem como uma luz para a nossa fé, vem como uma promessa viva, para você saber que tem coisas importantes nesse versículo. Primeiro, são 3 coisas: a realidade de momentos que nós passamos de angústia. Essa é uma realidade que pode surgir de muitas e muitas formas. Diz aí: quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem. Esse versículo nos ensina que Deus, Ele não ignora a nossa dor. Deus, Ele sabe que a angústia é uma realidade na vida do ser humano. E ela vem de muitas formas. Pode ser o resultado das nossas escolhas. Às vezes a gente escolhe caminhos que vão nos levar para um beco sem saída. Por isso você tem que pensar bem. As nossas escolhas podem nos levar para o fundo do poço. As nossas escolhas podem nos levar para momentos difíceis. Mas podemos ter momentos de angústia por ação de outros, que nos perseguem, que nos atingem, que nos caluniam, que tramam. Isso pode trazer angústia ao teu coração. Ou simplesmente pode acontecer pelo fato de vivermos no mundo do jeito que está, um mundo de caos. Um mundo onde não se acredita muito na justiça. Um mundo onde você vê que as pessoas, elas têm dificuldade, principalmente os jovens, as crianças, os adolescentes, de acreditarem que há um Deus. Então, esse mundo são tantas vozes que distraem as pessoas e Deus fica distante. Mas uma coisa eu aprendi há muitos anos, que a angústia do homem, o desespero do coração do ser humano, é a oportunidade que Deus tem para nos abençoar. Deus não quer que ninguém sofra, mas Deus muitas vezes permite que a pessoa entre num caminho de angústia, para que Ele possa nos resgatar. É desta maneira que Deus trabalha, para que você venha e ouça a sua voz. Então, o convite deste versículo é muito claro. Então voltarás. Voltar a Deus, olhe, nos últimos dias, então nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus. Voltar para Deus é um ato de arrependimento. Voltar para Deus é um ato de humildade. É um ato de reconhecimento que Deus é a nossa fonte. Que Ele faz aquilo que você não pode fazer. Que Ele é o socorro presente na hora da angústia. Como diz o livro de Salmos. Diz que Deus é o socorro presente na hora da angústia. Ele não é um socorro distante. Então, quando vem a angústia, quando tudo isso acontecer, a Bíblia diz, nos últimos dias voltarás. Você se volta. E quando o versículo de Deuteronômio, esse versículo fala, nos últimos dias, esses últimos dias, não espere ficar velho para se voltar para Deus. O último dia pode ser o agora, pode ser esse culto, pode ser este momento, pode ser o hoje, para você se voltar para Deus, nesse exato momento, para você saber que a terceira coisa, você vai ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, você pode não ouvir aqui no teu ouvido, mas você pode discernir no teu coração que Deus está falando com você.
que Deus está agindo, que Deus quer cuidar da tua vida, que Deus quer te abençoar. Então, quando você se encontra num momento de angústia, que tudo acontece para te prender, para te colocar lá embaixo, você se volta para Deus, você busca Deus, você para e você reconhece que você depende dEle, que Ele é o socorro na hora da angústia, que aquilo que o pai não pode fazer, a mãe não pode fazer, o melhor amigo não pode fazer, a família não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, o médico não pode fazer, teu status, tua posição, tua autoridade não pode fazer. Se você se voltar para Deus, você vai ouvir a sua voz, e ouvir a voz quer dizer, você vai receber direção, você vai saber tomar decisões. Você não vai receber, ouvir a Deus não é você ter um silêncio que te conforta, uma paz que te deixa tranquilo, não. Ouvir a voz é você saber que Deus vai te guiar, que você pode ter um novo começo, que você pode ter uma nova vida, que você pode ser curado, como vimos aqui, que você pode receber prosperidade, como ouvimos a irmã Carla falando, como vimos o Felipe falando, a cura, a bênção, a libertação, o mal tem que sair. Esta palavra, a recompensa desse você se voltar para Deus. Às vezes a pessoa diz, não, eu creio em Deus, mas não quero compromisso. Eu acredito. Não, eu acredito, mas não me envolvo. O diabo também acredita. Sabia que o diabo crê? Mas ele não se envolve, porque ele já está condenado. Vamos ler esse versículo? O Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Tiago, livro de Tiago. Você crê em Deus, você faz bem, os demônios também creem. Eles estremecem, mas não obedecem. Eu quero que o pessoal da mídia coloque, olha, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, mas não obedecem, mas não mudam. E às vezes a pessoa diz, não, eu creio em Deus. Mas o segredo não é você crer, é você crer e você se voltar para Ele, buscar a Ele, clamar a Ele. Quando você se volta para Deus, que você olha para você e você diz, não, minha capacidade acabou, eu não consigo, eu sou uma pessoa pobre, mas com Deus eu posso todas as coisas, porque se Ele me fortalecer, eu posso todas as coisas. Com Deus eu vou dar a volta por cima, com Deus eu posso tudo. Paulo falou aos Filipenses, ele disse, em tudo e de todas maneiras eu estou experimentado. Eu sei ter abundância. Eu quero que a mídia encontre esse versículo, se não me engano é 3,13. Eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade, e Paulo está falando dos momentos de angústia que ele teve, e ele disse, eu estive no topo, eu estive lá embaixo, e todas as maneiras eu já passei na minha vida, eu passei por tudo. Eu sei estar abatido. Sabe o que é estar abatido? É quando você não tem mais força, está lá embaixo. Eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso tudo, porque quando você se volta para Deus, na tua angústia, quando tudo acontece de ruim, quando você se encontra num beco sem saída, e às vezes o beco sem saída é uma decisão que você tem que tomar e você não sabe o que fazer.
É um negócio que você quer realizar, mas há uma insegurança. Você não sabe, faço, não faço, vou, não vou. Às vezes é um filho que você tem que aconselhar e não sabe o que fazer. A angústia pode vir de muitas formas. Mas a Bíblia diz, então, te voltarás ao Senhor teu Deus e clamarás, e Ele ouvirá a tua voz. A recompensa é você saber que Deus vem e Ele vai falar com você. E não é você crer num Deus que você carrega no bolso, carrega no pescoço, carrega na bolsa, um Deus que tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, ouvido mas não ouve, mãos mas não apalpa, pés mas não caminham. Mas é o autor da vida, é a fonte de toda a sabedoria, é a fonte de todo o poder, que fala ao nosso coração e muda a nossa história e nos dá um norte, nos dá uma direção para viver uma vida abençoada e uma vida feliz. Por isso o nosso projeto de vida é, se o Senhor nos ajudar, se Ele nos ajudar, se Ele nos abençoar, nós vamos viver um tempo de conquista, na família, na prosperidade financeira, seja na empresa, na fábrica, na loja, na mecânica, na gráfica, no escritório, no consultório, no sítio, na fazenda, no caminhão, nas viagens, nos carros, na venda. Eu não sei o que você faz, mas se Deus chegar para você e ouvir a tua oração, e Ele te responder, você vai ser cuidado, você vai viver um ano diferente, um ano de conquista. Hoje pode ser o dia, o último dia, que você se volta para Deus. Esse é o último dia. Esta é a hora de você se voltar para Deus. Este é o momento de você dizer, olha, que é um testemunho que nós ouvimos aqui, domingo retrasado, acho que foi, do jovem que desceu lá da galeria e veio aqui e disse, eu vim aqui como ateu. E o pastor começou dizendo, muito bem, vamos fechar os olhos, coloque a mão na região do teu coração e pense em Deus. Eu automaticamente coloquei, bom, eu estou colocando a mão aqui, mas pensar em que Deus? Eu não acredito em Deus. Na hora, começou a ter uma visão no espírito, uma escada, e duas mãos esperando, e uma voz no coração, não aqui, ó. Meu filho, eu quero cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Nunca mais foi o mesmo. Saiu daqui diferente e hoje está vivendo uma vida abençoada e uma vida feliz. É agora que Deus vai nos abençoar. Se coloque de pé.